Saudações, bem-vindos às Notas em Direitos de Expansão. Temos como convidado o engenheiro Pedro Godinho, que é presidente da AmCham, que é da Câmara de Comércio Americana em Angola. Vamos falar um bocadinho daquilo que foi o Fórum A Banca, essa edição do Fórum Banca, não é? que debateu um bocadinho aquilo que foi a rentabilidade dos bancos. Mas nesta segunda parte, em que o engenheiro Pedro Godinho fez parte, falou-se um bocadinho daquilo que eu acredito a capacidade que os bancos têm de ceder crédito à economia. E a pergunta que eu lhe faço é mesmo esta: os bancos sediados em Angola têm essa capacidade de prestar, ceder crédito aos particulares ou às empresas que atuam em Angola, ao seu entender, daquilo que tem acompanhado, uma vez que também tem estado ligado muito tem estado ligado muito ao comércio, tanto do lado petrolífero e não petrolífero. Como olha para essa questão? Sim, a primeira, respondendo à sua pergunta, os bancos têm sim capacidade. A grande questão é a confiança. Confiança no mercado, confiança exatamente naquelas entidades que irão fazer o recurso exatamente aos financiamentos ou o crédito. Porque em termos de negócio, nada se faz antes de falar-se de dinheiro. O primeiro aspecto fundamental é a confiança. Confiança no parceiro que vai aportar, que vai abordar e, naturalmente, a primeira coisa que se vai fazer é a avaliação se a solicitação de crédito, se é solicitante de crédito, tem capacidade de devolver aquilo devolver o crédito que vai beneficiar. E então, hoje, atualmente, nas condições atuais do mercado, são muito poucas empresas que têm a capacidade e certeza de poder devolver aquilo que pedem em crédito, os ativos que são pedidos em crédito, porque a situação macroeconómica do país não é estável, não é segura e, portanto, não é fácil porque quando se fala na atividade empresarial, fala-se exatamente no início, uma das condições que é exigido é o planeamento. E quando nós planeamos tendo em conta todas as variáveis possíveis, as obrigações a níveis tributários ou fiscais e então os investimentos que possamos vir a fazer. Como é que fica do lado dos empresários, nesse sentido? O que é certo é que hoje os empresários não têm certeza do dia da manhã, porque de facto as condições macroeconómicas do país não permitem isso. E o que é que tem que ter feito nesse caso, uma vez que as condições macroeconómicas do país não são favoráveis para os empresários, mas há necessidade da economia andar? O que é que tem que ter feito? Isso depende exatamente da nossa liderança, né? A nossa liderança é que tem que assumir políticas que vão de encontro às necessidades do mercado. E depois outro aspecto também saber ouvir, porque uma coisa tomar decisões políticas, ser regulador, outra coisa é exercer atividade empresarial. Não é aquilo que se diz boots on the ground. A gente não pode tomar decisões, muitas das vezes, as nossas decisões poderão não ser as mais acertadas se nós não tivermos o conhecimento da realidade. E essa realidade, quem as pode dar é aquele que exerce a atividade, neste caso os empresários. Os empresários têm que ser mais ouvidos. Ou seja, não são ouvidos. Os níveis da audição não são suficientes, porque se assim fossem ouvidos, muitas coisas que estão a acontecer agora não estariam a acontecer em detrimento do país. Mas, por exemplo, estava ligado aqui a uma rede hoteleira aqui a entrar em Angola. Por exemplo, como é que ficou essa situação? As coisas vão, mas como é normal neste país, nessa nossa pátria-mãe, Angola, tudo que a gente pensa e decide fazer, há de encontrar sempre uma série de obstáculos e barreiras. E então um projeto como esse não seria... E digo mais, as barreiras não são financeiras. O normal é ter finanças para desenvolver ter finanças para desenvolver o projeto.
Mas as barreiras não são quê? São administrativas. E isso impede o investimento, por exemplo, investimento direto estrangeiro, que o país precisa, quando não temos bancos para financiar, mas precisamos, por outro lado, ter investimento direto estrangeiro. Não, os nossos bancos são mais direcionados para o tecido empresarial angolano, no local, porque os bancos, porque a maior parte dos investidores trazem sempre um suporte dos países de origem ou de outras latitudes. Os investidores nunca trazem um dinheiro próprio, não é? Eles fazem recursos a instituições financeiras nos seus países de origem ou em volta para trazer, mas agora também as condições de confiança que eu acabei de referenciar deve-se exatamente a esses fatores e também a taxa de juros são draconianas, quer dizer, é um suicídio tentar fazer recurso à banca hoje, não é? Porque de facto as incertezas que o mercado já nos impõe em condições, em função da instabilidade macroeconómica. Depois, associada a isso, o doing business, o ambiente de negócio, vai de mal a pior. Quando diz que as taxas de juros são draconianas, por exemplo, os bancos podem dizer que têm taxas de juros altas porque temos uma inflação que também é alta. Não? Por isso mesmo, isso depende das políticas que a nossa liderança vai assumir no sentido de pôr cobro essa situação. E há soluções. Há soluções. E quais seriam as soluções, ao seu entender? Bem, no momento próprio poderíamos falar é capitalizar melhor os proventos que são gerados pelos nossos recursos e o nosso recurso número um é o petróleo e esse dinheiro que o petróleo está a gerar, está a beneficiar outras economias em vez da nossa. E está a engordar outros cidadãos noutras latitudes em vez do angolano, que cada dia que passa vai definhando cada vez mais e vai enfrentando uma série de dificuldades. Dessas notas em direto não podia deixar de tocar nessa questão do petróleo. Já que toca mesmo no petróleo, nós vimos, por exemplo, no primeiro semestre deste ano, 2025, primeiro semestre, o IDE do setor petrolífero caiu 14%. Estamos a falar agora para 3,9 mil milhões de dólares. Como olha para essa situação, uma vez que também há uma queda do investimento direto estrangeiro em Angola? O problema não está na queda do investimento direto estrangeiro. O problema são as tais políticas que são utilizadas. E em relação a isso, eu continuo a dizer, se calhar já algumas pessoas se cansaram de ouvir, que isso foi uma desgraça anunciada. Não é surpresa, pode ser surpresa para muitas pessoas, mas quem esteve diretamente ligado ao setor sabia disso, porque em 2015, quando organizamos um evento com a USA, com a Câmara, o Fresh Friday, como tivemos como convidado o ex-diretor-geral da Total, Michel Laverne, que alertou que se não se mudasse de paradigma e de estratégia, que a produção na altura estava no 1,7, 1 milhão e 700, que a produção em 2030 poderia alcançar os 800 mil barris dia. E ainda não chegamos a 2030, estamos em 2005 já estamos abaixo de 1 milhão. Alcançamos, exatamente, estamos em 900... Quando em 2008 atingimos o pico de 2 milhões de barris e com uma estratégia que poderia facilitar na altura, se fosse aplicado, hoje já atingimos os 3 milhões de barris. Em vez de estarmos a produzir 3 milhões, baixamos para menos de 1 milhão. Portanto, são as estratégias. E o que é que falta, nesse caso, no setor petrolífero, para pelo menos aumentar aquilo que é a produção que Angola tem? Tem que se investir muito mais na pesquisa, na exploração, é que já se dizia isso em 2015, 14, porque a última licitação que houve foi em 2013 ou 2010. Portanto, é um erro muito grave, não é? É um erro muito grave, porque as licitações deveriam ter continuidade e nunca deveriam parar, porque nunca nos esqueçamos nunca na vida que quando falamos de oil and gas, uma decisão tomada a curto prazo exige normalmente 3 a 4 anos. A médio prazo, 4 a 7. A longo prazo, 7 a 10.
Portanto, uma decisão mal tomada hoje só vai fazer sentido a curto prazo, em 3 anos, se for a médio prazo, em 7 anos. É o que aconteceu. As decisões começaram a ser mal tomadas em 2011, 12, onde registrou-se a última licitação, e daí o que foi acontecendo, o declínio da produção, porque se não se procura para substituir, porque qualquer reservatório, à medida, no primeiro dia que começar a iniciar a sua produção, vai ter uma determinada pujança e característica e pressão, não é? E energia. Exatamente. Portanto, a capacidade de produção poderá começar num poço 5, 3, 2 mil, muitas delas 7 mil barris de dia. E à medida que o tempo vai passando, vai perdendo energia, é como o ser humano. Ou seja, é um declínio natural da produção. Exatamente. Agora, para manter essa produção, tens de continuar a explorar para poder repor essa produção que vai declinando em função da baixa pressão e da baixa energética do próprio poço. Okay. Por exemplo, se nós voltarmos... Já para terminar, a função do tempo. Há 15 anos atrás, nós quando nos referenciávamos a Moçambique, referenciávamos o nosso irmão pobre do Índico. Porquê? Porquê? Porque não se tinha descoberto o gás. O gás, hoje, então apareceu... os maiores produtores de gás do continente. Exatamente porquê? Porque investiu-se na pesquisa, foram à procura, até que encontraram o gás. E então deixou de ser pobre para ser um player que tem que ser levado em conta no mercado do gás e que pode vir a ser um dos maiores produtores de gás do mundo. Muito obrigado. E também aconteceu com a nossa irmã Namíbia. Sim, quando falássemos Namíbia, os namibianos, nós com o nosso petróleo. E agora, hoje, olha, uma boa parte das empresas já lá estão. Isso são certamente os temas que vamos a debater e acompanhar nos próximos eventos. Vamos ter oportunidade para debater sobre essas questões. São apenas notas em diretos do Fórum Banca. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho.